Hey guys, how's it going? I'm teacher Reginaldo. Esses dias eu tava dando uma aula e a gente tava comentando sobre uma expressão lá que eu não lembro agora, uma palavra. E aí a aluna me disse assim: essa palavra aí eu aprendi no Duolingo. Serve? Eu falei: opa, claro que serve, tudo serve. Duolingo serve, música serve, filme serve pra caramba, série pra caramba, videogame serve também. Tudo serve, tudo é apoio para você aprender o idioma. Se você está exposto ao idioma, é isso mesmo. Esse é o caminho. Mas essas coisas, elas são um apoio. Ela é um apoio para você aprender o idioma. Você não consegue aprender só com elas. Inclusive, o Duolingo. Né? Eu já instalei o Duolingo algumas vezes, brinquei lá e tal. Mas o que é o problema de aplicativos como esse? Né? Foi a resposta que eu dei para minha aluna. Eu falei assim, o Duolingo serve e também não serve. Por quê? Depende muito de como que você encara as lições ali. Como é que você absorve aquilo? De que maneira? Porque cada pessoa é uma pessoa. Tem gente que precisa de mais explicação de alguma coisa, de algum conteúdo ali, de alguma palavra, de algum som. Tem gente que não, consegue absorver mais fácil, né? É o que acontece com gente que aprende muito com música, com videogame, com série, entendeu? E o que é o problema do Duolingo, de aplicativos assim? Geralmente, as pessoas vão lá, elas fazem a lição e parte para a próxima. Aí ela faz a próxima lição, parte para a próxima. Ela faz a próxima lição e parte para a próxima. Qual que é o problema disso? Qual que é o problema disso? Você não está absorvendo nada. Você está só entendendo o que está acontecendo ali, você faz uma tradução na sua cabeça, beleza? Mas e aí? Você conseguiu internalizar isso? Cadê o treino físico? Não tem? Então, assim, o Duolingo serve se você souber usar ele. Aprender uma frase lá, algumas palavras, transforma aquilo num exercício de fala, se você quiser falar, né? Transforma aquilo num exercício de fala, repete em voz alta, joga para terceira pessoa, coloca mais pessoas na frase, troca a pessoa. Se a frase é do you, troca para do they, troca para do we, troca para does she, does he. Coloca as outras pessoas, muda a frase, né? Você tem que pegar aquela frase, espremer ela. De que maneira que eu consigo pegar essa frase e mexer nela para absorver melhor? É assim que você consegue aprender melhor, né? Mas, só que a galera não faz isso. Entende? Então, esse é o grande problema. Coisa que numa aula, numa escola, aí sim, né, o professor vai te instigar para falar diferente, vai trabalhar de outras maneiras, né, vai fazer você repetir muitas vezes. Então, é isso que acontece quando a gente memoriza uma estrutura, que a gente consegue desenvolver, né, falar algo. Porque a gente tem que criar o hábito da repetição, né? E as pessoas não fazem isso com o Duolingo. Aí passa um monte de lição lá, chega lá na lição, sei lá, bem avançada. E aí, tipo assim, como é que eu não aprendi nada? Então, você não aprendeu nada porque você não repetiu, você não absorveu nada. Você passou muito rápido por tudo. Então, você nem por exemplo, você viu uma frase lá, um textinho, sei lá, alguma coisa. Você conseguiu falar sobre aquilo? Você conseguiu ler e conseguiu falar, verbalizar, falar em voz alta? Você conseguiu fazer isso? Você conseguiu explicar aquilo para alguém? Tirar da sua cabeça o que você achou? Você conseguiu fazer isso? Você já fez isso? Se você não fez isso, não adiantou nada. Não adiantou nada. Porque a gente tem que conseguir colocar a ideia para fora da nossa própria cabeça, né? Você tem que conseguir dizer coisas da sua própria cabeça. Você não pode olhar no Duolingo, beleza, eu sei o que está escrito ali. Não é o suficiente, isso não basta para você falar. Você precisa de mais, né? E você só consegue esse mais criando esse padrão de repetição. Você tem que repetir. Vai lá, beleza. É o que eu sempre falo muito isso para os meus alunos, para todo mundo. Eu falo assim, pegou lá alguma coisa em inglês, um texto, um vídeo, uma frase, qualquer, uma palavra que seja, pratica ela. De que maneira? Beleza, eu tenho que pegar então essa frase, esse texto, ler lá, beleza, leu. O que consigo falar sobre isso? Se você leu, sei lá, tá lá no seu celular, leu, põe o celular de lado,
Tá, o que eu consigo falar sobre isso agora? Consigo falar o que eu acabei de ver ali? Não consigo. Será que eu consigo escrever? Talvez eu consiga. Pega uma caneta lá, escreve, nem que for digital mesmo. Pensa sobre o que você acabou de ler. Tenta jogar pra fora. Conseguiu escrever alguma coisinha? Tá, agora tenta falar. Conseguiu? Não consegui nada. Volta lá onde você estava vendo, lê de novo, tenta absorver alguma coisinha. Sabe, por menor que seja a informação, você precisa absorver ainda que seja uma linha. Eu consigo falar uma linha sozinho, beleza. Se eu consigo falar uma linha, daqui a pouco eu consigo falar 2 linhas. Se eu consigo falar 2 linhas, daqui a pouco eu consigo falar mais. Daqui a pouco você consegue falar todo aquele conteúdo ali que você está vendo. Entendeu? Mas esse que é o ponto. Você precisa trabalhar a informação que você absorve, que você pega, né? Para você absorver, você tem que trabalhar ela. Senão não adianta. Ela vai ser só uma informação que você passou. Você passou. Você não conseguiu absorver. É muito interessante isso. Ó. Faz um exercício aqui. Por exemplo, tem um monte de coisas que você sabe. Vamos falar de português mesmo. Ó. Tem um monte de coisa que você sabe que você não precisa olhar em nada para responder. Então, por exemplo, se alguém te pergunta o seu nome, você não precisa ir lá pegar meu RG para descobrir qual que é o meu nome para falar. Não, você sabe o seu nome, certo? Beleza, é uma informação muito simples, tá? Beleza. Mas se eu perguntar assim, ó, você sabe que mês a gente tá? Você sabe dizer o mês que você tá. É uma coisa que você sabe, certo? Você sabe falar que dia da semana é, não sabe? Sabe? Então, como é que você não sabe falar isso em inglês? Tem gente que não consegue falar isso muito bem em inglês. Não é exatamente isso que eu tô falando, mas informações que a gente não precisa pesquisar, entende? Tipo assim, ó. Eu vou pro trabalho 8 da manhã e volto 10 da noite. Você consegue falar isso em inglês? Sem travar? Não. Então, essa é uma informação, por exemplo, que você tem que saber falar. Afinal de contas, você não tem que pesquisar em lugar nenhum que hora que você vai trabalhar e que hora que você volta, certo? Então não é uma informação que você tem que botar para fora na hora. Se você não põe informações como essas, por exemplo, para fora na hora, quer dizer que está faltando treino de repetição. Você não sabe dizer as coisas sobre você. Não é verdade? Então você tem que aprender a dizer as coisas sobre você. As coisas mais simples, sabe? Você tem que saber dizer. Você tem que saber dizer que dia que é hoje, que dia que foi ontem, que dia que vai ser amanhã. Quais são os dias da semana? Quais são os meses do ano? Que mês que a gente tá? Qual que é o próximo mês? Qual que foi o mês passado? Qual que é a data de hoje? Você sabe dizer essas coisas? Então, tá vendo? Essas são informações que você precisa de repetir muito para você conseguir falar. Então, se alguém chegar para você e falar assim, me fala que mês que você tá, que dia que é hoje, que dia que vai ser amanhã, qual que é o teu nome, onde você mora, todas as informações. Você tem que conseguir falar essas coisas. Você tem que conseguir falar. Entendeu? Se você não consegue, falta repetir essas informações para você conseguir. Então, se você não sabe falar, por exemplo, eu tenho tantos anos de idade, cria esse padrão de repetição. Você vai ter que ficar repetindo lá. I am 30 years old. I am 35 years old. I am 35 years old. I am 35 years old. Joga para as outras pessoas. He is 35 years old. He is 35 years old. She is 30 years old. She is 30 years old. Repete. Para que você não passe apuro na hora de falar isso. Aí conseguiu isso? O que mais que você consegue falar sobre você? Só isso? Você só consegue dizer teu nome e tua idade? Tá precisando falar mais? O que mais? Onde você mora? Você consegue falar onde você mora? Teu endereço? Nome da rua? Número da casa? Você consegue? Não? Crie um padrão de repetição para isso também, ué. Você tem que saber falar. É diferente a gente falar uma informação dessa, que a gente sabe na hora, do que da gente falar assim. É difícil quando alguém pergunta assim, o que você acha que vai acontecer com o mundo em 50 anos? Quando alguém faz uma pergunta dessa pra gente, aí sim é difícil. Porque a gente tem que botar o que a gente acha que vai acontecer, né? A gente sabe o que está acontecendo no mundo agora, né? E com isso, então eu acho que pode acontecer, mas aí é como mais complicado, porque a gente tem que colocar o nosso pensamento, né? Você tem que colocar o que você acha. Aí é mais difícil, porque você tem que concatenar as ideias na hora. Na hora. Você tem que buscar ali, né, as palavras na hora e trazer uma informação coesa ali, né?
dizendo o que você acha sobre aquilo. Aí isso é mais difícil. Agora, uma informação que você não tem que pensar nada, você tem que só falar, você não tem que ir. Entendeu? Eu não tenho que concatenar a ideia quando eu tô falando meu endereço. Não tem que ficar pensando muito, sabe? É só eu falar. Porque a informação tem que estar aqui. Certo? Então, esse é o problema das pessoas que ficam lá com o Duolingo, que ficam em aplicativo, que não faz a pessoa repetir informação, não faz ela falar alguma coisa mais. Falar coisa com coisa, né? Falar alguma coisa que está fazendo sentido, uma informação. Esse é o grande problema, entendeu? E aí a pessoa, né, como eu disse, vai fazendo lição, só passando, e acha que isso é o suficiente para aprender o idioma. E não é, porque a maioria das pessoas não entende que você tem que treinar a parte física também, a parte pronúncia, a habilidade de falar. Isso aqui é importantíssimo, importantíssimo. Eu às vezes, tem aluno que chega para mim, que às vezes a pessoa fala assim, eu já tenho um entendimento avançado e tal da língua, conheço, leio o texto, consigo fazer. Só que aí na hora que eu começo a conversar, a pessoa não consegue responder coisas simples. É exatamente por causa disso. Acostumou a ler demais. Mas e falar? Falar é diferente. Então o entendimento da pessoa está aqui, ela entende muito bem quando lê, mas o speaking dela está aqui embaixo. Ó. Então tem que trabalhar aqui. Aí é repetição, repetição, repetição. E é só isso que vai destravar teu inglês. Sabe? Não tem outra maneira. Certo? Então o Duolingo funciona? Funciona. Mas você tem que saber usar. Você tem que saber usar. Não pode só passar ali e beleza. Você tem que absorver a informação. Certo? E é a mesma coisa com música, a mesma coisa com série, a mesma coisa com filme, com videogame, né? Você tem que pegar uma informação e trabalhar ela. Se você não fizer isso, você não consegue falar nada sozinho. Você vai sempre precisar ler alguma coisa para entender, né? Nunca vai sair da sua cabeça. Certo? Então, pensa nisso. Toda a informação que você pegar, trabalha ela. Não deixa ela passar. Espreme ela, você consegue dizer ela, você consegue escrever, né? Assim você aprende o idioma de verdade. Certo? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve aí se não for inscrito. And I'll see you guys in the next video. Bye bye.